Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, né? E também sobre a bênção do nosso pastor distrital, pastor Gilson de Quadros. Ambos têm sido uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui ao meu lado nosso coordenador geral da Escola Dominical do Campo Jaraguá do Sul, presbítero irmão Eliezer Petri, que é coordenador da Escola Dominical aqui no Campo Jaraguá do Sul, mais que um irmão, né, um companheiro de trabalho, pela escola, né, de trabalho aqui que eu digo trabalho de ministério, né? De aula também, nós estudamos ali em Joinville, Deus tem dado um companheiro, né, para nós trabalharmos juntos para a obra de Deus, né? Pessoa muito querida, meu irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos aí aprendendo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar uma lição importante, irmãos. Lição tão carente para os dias atuais. Falar sobre paternidade, falar sobre hombridade. A lição número 8, né, que vai dizer a importância da paternidade na vida dos nossos filhos, dos filhos, né? O texto áureo vai dizer o seguinte. Antes de entrar no texto áureo, óbvio, irmão Eliezer, o senhor quer levar a voz a Deus em oração, para Deus vai nos abençoar e abençoar quem nos ouve também? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que estamos aqui. Deus maravilhoso, venha abençoar essa aula, cada um que vai estar acompanhando, Senhor Deus, a cada um que venha estudar essa matéria, esse estudo, essa lição, que venha, Senhor Deus, falar ao seu coração. Assim, dessa maneira também fala, Espírito Santo, aos nossos corações, para que nós venha ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, conforme a Sua vontade. Amém e amém. Pois não, no dia 21 de maio, o dia em que a lição será ministrada, né? E vós, pais, o texto diz, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática diz, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Eliezer, o senhor quer ler a leitura bíblica em classe para a gente? Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, e também o versículo 22, e o capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Vai dizer assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, que era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço sacerdote, esforçando-se, estando-se cozendo a carne,
com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira e na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que os bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Capítulo 8 de Samuel. E sucedendo que, sendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berzebá. Porém os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Aleluia. Vamos aqui, a lição basicamente vai tratar de 2 pais que, como ministro, foram grandes exemplos na casa de Deus, né? Mas que, porém, entretanto, todavia, seus filhos tomaram decisões, né, de não servir. Ou aqui, basicamente, a tradição vai dizer também que os pais, nesse caso, os pais fecharam os olhos para o comportamento de seus filhos. A introdução vai dizer: focaremos nas 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, né? E depois na família também de Samuel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual de seus filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Como Eliezer, primeiro ponto é a paternidade dentro da família. Exatamente. Vamos discorrer nosso primeiro tópico aí bem rapidamente, né? Antes de nós iniciar aqui, eu quero apresentar para você, professor, para você ter como subsídio aqui um livro muito interessante, Seja o Líder que a Sua Família Precisa. E dentro desse livro nós vamos citar no final da nossa lição aqui 7 responsabilidades dos pais para com os seus filhos. Então não perca, no final da nossa lição, nós vamos citar aqui as 7 responsabilidades dos pais para com os seus filhos. Está totalmente englobada a esse assunto dessa lição, o assunto que nós traremos aqui também desse livro. O nosso tópico 1 vai falar da paternidade dentro da família. A primeira família. Então, o nosso comentarista ele começa discorrendo ali, já desde da primeira família, relacionado ali no Éden, né, Adão e Eva, que a gente conhece muito bem. Então, nós vamos ver que desde o princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como um líder dentro do lar. Então, isso já veio, o projeto de Deus já foi esse, já desde o início, né? E em alguns momentos da história, né, e vamos dizer assim, no início, preservou-se nesse princípio, né, a figura do pai, a paternidade do pai como líder dentro da família, né, e como nós vamos ver mais à frente, com o passar do tempo, mudam, né, culturas, costumes, né, parece-me que foi perdendo a figura do pai como líder dentro da sua família, né? E a gente vai discorrendo no decorrer dos nossos tópicos e subtópicos, a gente vai ver como andou isso, né? A falta de autoridade no lar, né? Falando ali sobre os sacerdotes, né? Eli e Samuel,
como já foi falado aqui no início, essa lição ela está embasada sobre essas duas famílias, né? E sobre essa falta de autoridade, eles exerciam, né? Podemos citar, irmão Luiz, esse exercício deles eram parecidos, né? Tanto de Samuel como Eli, né? Você bem sabe, você é conhecedor, né? Que Samuel, né, ele cresceu na casa de Eli, depois ele também foi sacerdote, né? Mas eles tinham essas atividades sacerdotais, né? Como era costume da época cultural, né, do povo israelita, esse serviço era padrão, né, de todo sacerdote. E a gente vai ver algo parecido que ocorreu tanto da família de Eli quanto da família de Samuel. E a gente vai ver os filhos deles seguindo caminhos não preponderantes à vontade de Deus, né? Então a gente vai ver aqui essa responsabilidade, a respeito da criação dos filhos. A Bíblia não vai a destacar, enfatizar, porque esse não é o foco ali do capítulo, mas a Bíblia ela é completa, ela sempre traz a história, né? Não só colocando os pontos fortes, mas colocando também os problemas que aconteciam. Veja só, Samuel, irmão Luiz, era um homem, né, muito de Deus, um homem que servia a Deus, tanto Eli também foi um homem muito de Deus, mas tinham problemas em suas famílias, né? Tinham problemas relacionados à paternidade, ao cuidado com os seus filhos, né? Então, o irmão Luiz queira continuar aí. A gente vê que aqui era um caso de não sucessão ministerial. Não só a sucessão, como Deus, a lição trata os filhos de Eli como filhos de Belial, ou filhos de coisa ruim. Belial aqui tem uma outra tradução, né? Mas subentende que eram os filhos da perdição, né? Trabalhando dentro do ministério, tendo um exemplo de pai, né? Aqui, em partes, pode passar pelas escolhas pessoais, sim, óbvio que sim, mas o que se subentendemos nas entrelinhas aqui, que houve uma conivência paterna. Aqui que mora o perigo. Você, professor, amigo, irmão em Cristo, né? Você hoje parece que é retrógrado você corrigir um filho à moda antiga, né? E eu não estou falando de espancamento, não estou falando de alguns excessos, mas eu conversava com o irmão Edilson, dizia assim: os filhos têm que ter limites, mesmo dentro das suas personalidades diferentes que os são. Os filhos precisam ter limites claros, e quem impõe esses limites são os pais. E transferir para a escola ou para o professor da escola dominical, eu e você seremos cobrados. Deus pedirá conta dos nossos filhos, irmãos, né? É claro que casos e casos, nós vemos o caso de Sansão, dos seus pais, né? Foram pais muito crentes, ensinaram, conduziram Sansão pelo seu nazireado, né? Mas Sansão, por conta própria, a certa altura da vida, escolheu, né, o caminho que queria seguir. É uma outra tratativa. Mas nos dias de hoje existe, eu falei algumas lições muito atrás aqui, existe uma terceirização da educação dos filhos. Em alguns casos devido a uma necessidade, né, de trabalho, de educação, irmãos, muitos casos são compreensíveis, né? Mas aqui o pai e a mãe, Deus não vai cobrar do professor, Deus não vai cobrar da tia da escola dominical. Os seus filhos serão cobrados das suas mãos, né? E aqui não falo isso para apontar, falo isso com carinho para incentivá-los a exercer esse ministério que é a paternidade e a maternidade. E aqui, irmãos, especialmente na questão ministerial, irmãos, porque nem todo filho de pastor tem chamada pastoral, né? Nem todo filho de pastor tem chamada pastoral. Muitas vezes o
pai com aquele desejo mais puro possível, que é empurrar o filho para o ministério, né? E às vezes não dá certo, porque não foi para isso que ele foi chamado. Em alguns casos sim, óbvio que sim, e glória a Deus por isso. Então aqui falamos de casos ministeriais, pais que não puseram limite nos seus filhos. E isso não é um comportamento de adulto, não, começa na infância. Exatamente, né? Então esses são os problemas, né, apontados, que aparecem ali na vida, na história dessas duas famílias, né? E acontece muito em nosso meio. É bom enfatizar, né, irmão Luiz, que não estamos falando de pais lá de fora, estamos cuidando aqui dentro da nossa casa, aqui, dentro da nossa igreja, né? Pais, nós cristãos, né? Somos cheios de falhas, graças a Deus temos lições maravilhosas que estudamos até aqui, né, desse trimestre, falando da família cristã, né, os problemas que aconteceram, que a Bíblia nos traz exemplo, para que nós não venhamos também tomar o mesmo caminho, né? Então, os cuidados, né, essas responsabilidades que precisamos ter como pais dentro do nosso lar, trazendo para nós essa responsabilidade de formação, né, dos filhos, formação espiritual e formação moral dos nossos filhos. Então, é preciso que pai e mãe tenham sobre seus ombros essa responsabilidade, bem como o irmão Luiz falou, não terceirizar para a escola, para a igreja, essa responsabilidade que começa dentro da casa, né? Algo interessante que eu achei que o nosso pastor e presidente, pastor Cláudio, falou no último final de semana, aonde os pais, né, quanto tempo você não encontra mais o quarto do seu filho? Quanto tempo faz que você já não encontra mais o seu filho para abraçar, para orar com ele, para chorar com ele, né? Então essa aproximação, né, essa ausência dos pais precisa ser corrigida, precisamos olhar para dentro de nós e ver onde é que precisa ser melhorado como pais, para gerar filhos, para que sejam homens e mulheres de Deus na igreja, aí fora, sejam referências para esse mundo. E o ponto 3, irmão Eliezer, vai dizer, eu vou pegar esse link desse ponto, subtópico 3 do primeiro ponto, e vou jogar ele lá para o final, que ele casa bem aqui, com o terceiro tópico lá na frente, fala sobre o fracasso dos pais, relapsos com os filhos, né? A própria ciência, não é a Bíblia, irmão, a Bíblia já se antecipou há muito, né? Mas a própria ciência fala dos distúrbios e dos problemas sociais que causam nos meninos e meninas que são educados sem a figura paterna, né? Não só o fato de estar na educação, só o fato da ausência desse ser na formação da criança é extremamente destrutível. Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que têm problemas sociais, problemas com drogas, com vícios, problemas emotivos, problemas de sexualidade precoce, tem a figura do pai ausente ou gravemente deturpada, né? Gravemente deturpada, né? O que falar da questão de um pai crente que está ao lado dos filhos, né? Dos momentos importantes da vida, desde a formação, falo da primeira infância, que é a mais importante de todas elas, né? Até o terminar dessa formação, né? Porque a formação ela se dá até o caráter, a personalidade se forma até os 7 anos, se não me engano. Até os 12 você dá mais uma cuidada, depois disso você vai manter, né, irmãos? Não frouxa a corda, né? Não frouxa a corda, você só mantém, porque até ali você já fez o que tinha que fazer. E principalmente acima dos 18, não é quando fez 18 você é livre, não. Enquanto estiver debaixo do seu teto, sua casa, suas regras, né? Tem que obedecer, tem horário para sentar, para levantar, para chegar, tem que ter horário, tem que ter regra, irmão. Tem que ter regra. Aqui eu vou falar isso aqui na frente, quem derá o IBGE, meu Deus, eu estava vendo algumas, a minha esposa não gosta quando eu uso esse termo, né? A criança precisa mais do pai do que da mãe. Meu Deus, quando você não tem coração, o pai nem tem peito para dar de mamar, né? Irmãos, mas é comprovado cientificamente, tá? Crianças que foram criadas só pelo pai tendem a se desenvolver muito mais do que quando elas são criadas só pela mãe. Porque a figura do macho, da paternidade, é muito mais, extremamente mais importante. Geralmente as crianças ficam com a mãe, devido, né, o dia a dia, né? Mas num caso que ninguém quer, no extremo, o certo da criança deve ficar com o pai,
né? Se tivesse como conduzir melhor essa dinâmica, né? É claro, não estou fazendo nenhuma apologia, não é nada disso, irmãos. Mas a importância do homem na formação da criança. Irmão Eliezer. Dado interessante, irmão Luiz, só para nós finalizar o nosso primeiro tópico aqui, mais um dado de 2021, 3 anos atrás quase. Mais de 100 mil crianças em 2021 nasceram sem o nome do pai no seu registro de nascimento, né? Isso representa cerca de 6,3% das crianças nascidas no Brasil sem o nome do pai. O professor traga esses dados para a sua classe para trazer essa realidade que nós estamos vivendo. Já é o 4º ou 5º ano seguido que nós vemos crescendo esse número de crianças com essa ausência de pai já logo no início. É um problema porque essas mães vão criar as crianças sem a referência paterna. O que será da geração que virá pela frente aí? Que o sangue de Jesus cubra nossas casas e os nossos lares. Irmãos, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, né, para o nosso segundo ponto, nosso segundo bloco também. Né, e o nosso segundo ponto vai falar sobre os tipos de paternidade extremistas. Aqui os cuidados que nós devemos ter também, irmãos, para não ser nenhum xiita, né, como diriam alguns aí, né? Vamos dizer. A questão da extremidade é sempre um problema, né? Tanto para o crente em si, né, quanto relacionado à nossa lição que nós estamos falando de pai, né? Tem duas extremidades, é a paternidade autoritária e a paternidade permissiva, né? O que seria a paternidade autoritária? Como o próprio nome já vai falar, né? Vem de autoridade, né? Então o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que não somente dá ordem aos filhos, né? É aquele tipo de, né, eu sou o que mando aqui, né? Você tem que me obedecer, você faz isso porque eu estou mandando, e às vezes não explica o porquê que ele está corrigindo, porquê que está falando, né? Não tem aquele amor, não tem aquele afeto, né? É curto, né? E grosso, né? Não tem autoritarismo, né? Então isso tem que ser um cuidado, né? Os filhos, qual que é a consequência disso? Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso, rancor, né? Então essas são as consequências geradas nos filhos, né? Então o zelo também extremo de certos pais os tem feito perder os filhos que se desviam, e a gente tem muitos exemplos de filhos que mais tarde vão se desviar, vão sair dos caminhos do Senhor, não voltam mais para a igreja, né? Vão enquanto os pais ali estão mandando, ordenando para eles irem, né? Então é um cuidado que precisa ter com relação a isso. E a paternidade permissiva já é ao contrário, né? Quando há um exagero na permissão, como fala o próprio nome, né? Então quando o pai não se importa com os princípios bíblicos, deixa à mercê os filhos, a liberdade para decidir, e isso é um problema, irmão Luiz, porque hoje acontece, o foco lá fora, né, é a liberdade, a tal da liberdade. A criança, ela precisa decidir o que ela quer da vida, e isso é um problema quando o pai entende que o seu filho, ele pode fazer o que ele bem entende, que ele bem decide fazer. Então, essa paternidade permissiva é um problema, precisa ter um certo cuidado quanto a isso. Então, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem apenas tê-lo como exemplo, mas não corrigem quando cometem erros e nem aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na sua vida.
E aí nós temos lá em Eclesiastes 8:11, lá quando o sábio Salomão vai adverti-los, né? Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Precisamos ter cuidado com isso, pedir a Deus sabedoria para que nós venhamos ter um equilíbrio, né, a respeito da paternidade. Falando em paternidade, em desenvolvimento da criança, a gente teve uma aula com o Marcos Tedesco ali em Joinville, e a gente aprendeu também, né, aprendi muito, que da fase da adolescência, alguns pais chamam de aborrecência, né? Não é aborrecência, é a fase dos questionamentos. Não é a fase que vai ficar ruim, é a fase que fica tudo bom, é a fase que eles estão cientes da sua identidade pessoal, que eles vão fazer questionamentos, sim, por que isso, por que daquilo, por que eu não posso fazer aquilo, por que aquilo outro, porque agora já se sentem, né? O menino já entrou na fase da puberdade, a menina também, né? Os hormônios estão aflorando, eles se sentem já praticamente entrando para a fase adulta, são a fase dos questionamentos, e tem pais que não sabem lidar com isso, e podem acabar matando o desenvolvimento dos seus filhos nessa fase, às vezes com pancadaria, com xingamentos, com maus tratos. Irmãos, isso tudo, claro, a pedagogia ensina para nós, né, que isso faz parte da formação. Tem pais que não entendem, irmãos. Tem pais que são brutos, são grossos. E falando de gente crente, irmão, que xinga o filho de tudo quanto é palavrão, né? Irmãos, isso você está destruindo os seus filhos, irmãos. São pais autoritários, tem gente que põe os filhos para orar com forma de castigo ainda. Tu acha que uma criança dessa vai orar quando crescer? Nunca. Obriga os filhos à igreja. Bom, é bom conduzir os filhos à igreja, e tem hora que a gente tem que ser enérgico, né? Mas nós temos que saber dar o doce também, irmãos. Não é só porque sim, porque não, nós temos que ter argumentação com nossas crianças também, irmão. Provar, claro, fazer com que eles venham à igreja, mas de uma forma sadia, argumentativa, com imposição, sim. Mas a forma com que se vende alguns evangelhos, o evangelho para muitas crianças, irmão, é o que eles veem pegar a idadezinha e querem se mandar. Mas não querem nem saber mais de igreja. Porque a forma com que é passada algumas coisas, irmão, não é que a gente... Não é nem a má intenção, às vezes, do pai e da mãe de deixar que o filho saia da igreja ou fique na igreja e tal, mas é a forma com que é conduzido. Está completamente errado. E tem aqueles que são extremamente permissivos, homens barbados, mulheres de idade, irmãos, que são dominados por crianças. Quem manda na casa é a criança, quem faz e desfaz é a criança, quem deixa entrar dentro da casa é a criança. Irmãos, Deus me livre, eu posso ter outros filhos, posso ter netos, mas, irmãos, me dá uma coisa tão ruim, irmãos, que se você vai no mercado, né, alguns comportamentos que os pais já no mercado não corrigem. Quero um docinho, não vai me dar, bate o pé e xinga, e a mãe muitas vezes, não faça isso que é feio. Irmão do céu, um dia no mercado, irmão, me deu uma coisa tão ruim. Um dia tinha uma mãe com a criança se batendo no mercado, e aquela mãe não tinha forma de argumentar. Eu olhando, minha esposa no mercado, eu disse, Jesus, que ele foi me dando um ruim tão grande. Uma hora, no meio de tinha um grupo de pessoas, e eu gritei aquele piá, levanta daí, piá! Mas agora, tu some daí do lado da tua mãe, tu obedece a tua mãe, seu guri. Não faça isso. Não sou pai, não era tio, mas então eu tive que tomar atitude para ajudar aquela mãe. Quando o menino escutou minha voz, ele levantou, deu um pulo, regalou os olhos, pulou, ficou quietinho, agarrou na saia da mãe e se mandou. E se eu te pegar, piá, fazendo escândalo e querendo bater na perna da tua mãe, ou xingando a tua mãe, que eu olhar nesse mercado, que eu te olhar de rabo de zóio, piá, que eu ver tu desaforando a tua mãe, eu vou conversar contigo. Irmãos, como diria aqui no sul, um tiro dado, um bugio deitado. Né? Claro que não devemos fazer isso, né? Foi um impulso, não deve ser, né? Cada criança tem seu pai e sua mãe, né? Mas para aquele momento servia, irmão. Então isso não é regra. Mas então assim, quando a gente não corrige, irmão, na tenridade, vai ficar difícil depois. Não corrige mais. Foi nos casos aqui, homens muito envolvidos sim com o trabalho de Deus, irmãos.
isso aqui, falar de Samuel, eu vou me atrever a falar de Samuel, né? Ele teve um pouquinho mais de problemas, irmãos, né? Ele teve um pouco mais. Falar de Samuel, o homem que intermediou os ministérios ali, sangue de Jesus tem poder. Exatamente, né? E finalizando aqui, para nós finalizar o nosso segundo tópico aqui, Eli criou os seus filhos que se tornaram profanos. Aí você, professor, em sala de aula, você vai mostrar por que na Bíblia vai se referir a esses filhos, aos filhos de Eli, filhos de Belial, né? Veja que extremo, né, que é usado aqui, filhos de Belial, né? Procura ali, a própria lição vai já trazer o significado, né? Mas tente trazer essa relação, né? Essa comparação, para que ver que extremo que chegou a situação dos filhos de Eli, por falta, né, desse cuidado, por falta desse zelo ali pela questão de Eli, né? Finalizando o nosso subtópico, vai dizer assim que é lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a sua família, né? É um cuidado que precisa ser tomado. E no caso de Eli, irmãos, foi um pouco mais grave porque o próprio Deus o matou, por causa do mau comportamento dos seus 2 filhos. O caso de Samuel não era tão grave, pelo que se subentende nas Escrituras, mas o de Eli era muito grave. Ele sabia da prostituição, eles adulteravam, eles roubavam. Aqui um texto, quando eles falam do garfo, irmão, pegar um pedaço de carne, eles roubavam a oferta, parte da oferta. Eles roubavam, eles adulteravam, eles se prostituíam dentro do templo. E o pai, como não queria, né? O pai, como queria chatear os queridinhos dele, permita-me usar esse termo, irmão. Custou caro para ele. Custou a vida dos 2 filhos e custou a vida dele também, por causa da negligência ministerial para com os filhos. Nós precisamos chamar o nosso próximo intervalo e já estamos de volta para o terceiro bloco e para a nossa conclusão com a sua EBD em dia. E já estamos de volta com a sua EBD em dia para o nosso terceiro bloco e para a nossa conclusão. Eliezer, o terceiro ponto, o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. Então tá, né? Então esse terceiro subtópico ele vai explanar sobre esse fracasso, né, dos 2 pais, Eli e Samuel, né? E vai começar falando ali sobre o omisso para com os filhos, né? Essa omissão para com os seus filhos, essa falta essa ausência, né? Estavam ali, né, talvez fisicamente, mas não cuidando, não disciplinando, não instruindo seus filhos como eles deveriam ser, né? Então, o nosso comentarista traz assim, imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal, mais de 40 anos, que tinha uma família constituída, pelo menos 2 filhos, os quais convivendo com os trabalhos sacerdotais dos pais, né? Veja só, eu imagino, irmão Luiz, que para Eli ali, certamente ele imaginava, olha, eles me veem eu fazendo aqui, não vai ser preciso eu sentar do lado deles e explicar o que eles precisam fazer. Simplesmente eles vendo eu fazer o trabalho sacerdotal todos os dias, todos os momentos, não vai ser preciso. Da mesma forma, às vezes acontece isso, o pai traz o filho para a igreja, né? O meu filho vê eu indo para a igreja, vê eu pegando a Bíblia, lendo a Bíblia, ele vai ver que é o correto ler. Sim, o filho até vai entender, mas você precisa sentar ao lado, instruir, perguntar, ver o que está acontecendo para que você esteja realmente, seja um pai presente ao seu filho, né? Terminando o nosso subtópico ali, quando foi confrontado, aqui já é no caso de Samuel, né? Samuel, quando ele foi confrontado com o mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados, né, pelos anciãos do povo, mesmo sendo muito respeitado, o que aconteceu com Samuel? Ele também se sentiu rejeitado, né? Ele não, ao invés de ele entender que realmente seus filhos não estavam à altura para assumir aquela posição, ele mesmo se sentiu rejeitado, né? Então veja só essa posição que Samuel adotou. Então, ao invés de ele, assim como Eli também aconteceu, né? Quando ele via, ele se omitia, né? Cometia o pecado da omissão.
a prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Isso é muito importante, irmão Luiz. Pode ser que exista algum outro caso, né? Eu vou repetir frases que eu falei há semanas atrás, ou meses, que existem casos de que tinha pessoas e indivíduos que tinham tudo para dar errado, a expectativa, tudo conspirava para que ele desse errado, ele resolveu ir contra, disse, não, eu vou dar certo. Né? Aí eu olho lá para o primeiro livro das Crônicas e vejo a história de um Jabes, irmãos. Que falar desse homem, né? Pouco lido, pouco conhecido na Bíblia. Se você não conhece, procure conhecer a história de Jabes. Que coisa linda, irmãos. E conhecer a história de Jabes, para mim, foi preponderante para viver o que eu vivo hoje. Entender, identificar-se com a história de Jabes. Para mim, Jabes foi muito maravilhoso. Eu ouvi a voz de Deus. E em partes, eu me assemelhei muito à vida de Jabes, porque tinha tudo para dar errado, tudo, completamente tudo. Mas eu decidi que em Cristo iria dar certo. Jabes decidiu. Ao contrário de Sansão, que vimos algumas lições, tinha tudo para dar certo, tudo, completamente tudo. E deu errado. Não é que vai ser sempre assim? Não é regra? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Nós vemos Manassés, um dos piores reis de Israel, ter um dos melhores reis como filho, foi seu filho que governou após ele, né? E assim, a história, não existe uma receita pronta, irmãos. O livre-arbítrio me dá essa garantia de que eu posso escolher, decidir em Deus, né, o melhor para mim. Então aqui, como pais, como foi os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, nós podemos criar eles na igreja, orar com eles, conduzir eles desde o jardim, na escola dominical, estar presente, tudo. É óbvio que isso é maravilhoso e tem a chance de dar certo é muito grande. É muito grande. Né? Mas pode ser que um dê errado, não queira. Né? E eu vou acusar os pais por isso? Não. Né? Mas aqui eu estou falando de pais que foram relapsos, literalmente relapsos, né? No que tange a correção dos seus filhos. E o pior de tudo, eles eram coniventes no sentido de não fazer, mas aquele que vem consente e não corrige também tem muitas vezes tem o mesmo grau de culpa, irmãos. Né? Tem o mesmo grau de culpa. E que o sangue de Jesus cubra a minha vida, o meu casamento, cubra a minha casa, cubra a sua casa, professor. Né? Cuidado, essas lições aqui são muito pessoais, são muito pastorais. Cuidado com os apontamentos, irmãos. Os antigos falam que muitas vezes a gente pode ter telhado de vidro e querer jogar pedra no telhado do vizinho. Não faça isso. Peça para Deus guardar o seu telhado da sua casa. E nos esforcemos para errar menos, né? Buscar em Deus, vir à escola dominical, faça um propósito. Você que me vê, que não é aluno, né? Faça um propósito de ser uma amante da palavra de Deus, de ler a palavra, de se envolver com a palavra, de aplicar a palavra, de estar na escola bíblica dominical, de fazer cursos de aperfeiçoamento, é tudo bom, e colocá-los em prática no que diz a vida pessoal, a vida familiar e a vida com os seus filhos também. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Eliezer, suas ponderações, né? Conclusão. Essa questão aqui de pais, de paternidade, responsabilidade, né? Nós vamos trazer aqui essas responsabilidades, né? Que conforme nós falamos no início, aqui sobre os pais, aonde exerce, né, essa responsabilidade na liderança da sua casa. Pelo menos 7 responsabilidades, né? O autor desse livro vai citar, o Dr. Stempen Adey, né? Escritor, um livro editado pela CPAD. Então, é um livro muito proveitoso para você ter em sua casa. Todos os nomes atribuídos a Deus, nenhum é tão consolador e significativo para as pessoas, especialmente para os cristãos,
que o pai, né? Aí ele já começa falando. Mas nós vamos falar dessas responsabilidades. Qual que é a primeira delas? O nome. O nome é uma das mais responsabilidades que você precisa dar um bom nome ao seu filho. Não um nome para ele, né, o nome, mas o seu nome, né? Qual que é o seu nome que você está dando ao seu filho? Ah, eu sou filho de fulano, eu sou filho daquele irmão. Será que seu filho se orgulha de ser o seu filho, né? Lá na venda, aonde ele passa, aonde ele vai, né? Como ele é conhecido por ser seu filho, né? Então, há algo que nós precisamos refletir, trazer essa responsabilidade, trazer essa preocupação para nós, se nós estamos dando um bom nome para os nossos filhos. Segundo, proteção. Vai falar de proteção. A segunda responsabilidade do pai é a proteção. Hoje, qual que é a proteção maior que um pai precisa dar ao seu filho? Proteção ética, quanto a esse monte de ideias que vêm, às vezes, das escolas, pessoas colocando na mente dos filhos coisas que não agradam, ideologia de gêneros e vai por aí, né? Então, terceiro, de modo geral, um pai deve suprir as necessidades materiais do seu filho. A Bíblia diz que é responsabilidade dos pais suprir as necessidades dos seus filhos e não vice-versa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E algo que nós aprendemos ali com o pastor Marcos Tedesco, irmão Luiz, a questão de investimento material no seu filho, algo muito interessante que eu peguei para mim, que ele falou. Ao invés de você investir, guardar dinheiro para a faculdade do seu filho, invista já no início da sua educação. Né? Invista lá na creche, no pré, né? No início da sua educação. Né? Se for para você escolha investir no início da sua educação, você vai ver o resultado depois. Né? Quarto, crucial para a responsabilidade de um homem piedoso é a necessidade da instrução do Senhor. Né? Lá em Efésios 6 e 4, né? E o Senhor também deixou claro a Abraão, para cada pai, o propósito da sua vocação da seguinte maneira: porque eu tenho conhecido o que há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele. Né? Quinto, a disciplina. Né? A disciplina é algo que não pode fugir da responsabilidade dos pais, discipliná-los, né? Conforme nós já falamos na lição aqui, não usar o extremo, né? Não ser permissivo, nem autoritarismo, mas discipliná-lo para que faça com que ele entenda aonde ele está indo. Sexto, responsabilidade de orar e acompanhar a sua família diariamente diante de Deus, como Jó fazia, né? Um exemplo muito lindo que nós temos de Jó. E o último, finalmente, devemos o amor incondicional aos nossos filhos. Uma das coisas que distinguia Jesus dos outros era o fato que ele não tinha dúvidas do amor do seu pai, né? Então, aquele filho que não tem dúvidas, por mais que ele está passando por problemas, situações, mas ele sabe que ele pode contar com o seu pai, com a sua paternidade, é aquele amigo, aquele que pode estar ali todas as horas acompanhando ele. Aleluia. Pai, né? Pai, palavra tão forte para muitos, né? Muitos cresceram sem pai, né? Venceram na vida, mas pode ser que exista alguma mágoa, algum ressentimento. Deus é pai. O pai, né, presente, o pai criador, o pai amável, o pai generoso, o pai bondoso. Deus é pai, né? E que nós pais, né? Você que é pai, eu sei que ainda também não é pai, né? Deus vai conceder a paternidade a vocês, né? Também, dentro do propósito dele. É que nós possamos colocar características do Pai Supremo, né? Dentro de nós, né? Fagulhas, né? Do amor, da justiça, da lealdade, da bondade, né? Do rigor também, das regras. Rigor vem de regra, óbvio, né? Das regras, porque tudo tem que ser com ordem e decência. Mas quando é feito encharcados no amor, fica tudo mais difícil, né? E você que tem filhos na adolescência, que o meu estou tendo agora, minha filha está com 16 anos, uma fase difícil,
né? Mas é difícil não para eles, é para nós pais. É compreender, atender, né? Atender às expectativas que eles têm nessa fase. Não é todo mundo que tem acesso quer dizer, todo mundo tem acesso hoje ao conhecimento, né? Mas esse conhecimento formal, como a gente tem, né? Aos professores também, né? Cara, que coisa mais linda você entender cada fase do crescimento dos seus filhos, que coisa gloriosa, né? Que coisa gloriosa, né? Que privilégio, irmãos, que Deus nos dá, né? Exerça esse ministério com muito carinho, que chama-se paternidade. O mundo, como o irmão Eliezer trouxe, está tão carente de pais hoje, de homens, né? De machos, né? As mulheres que os gigam, né? Os homens cada vez mais introvertidos e efeminados, isso, com uma cultura que tenta subjugar, né? a características inatas do DNA masculino. Irmãos, precisamos de homens amorosos, carinhosos, né? Mas homens que amem esse livro, que amem estar na presença de Deus, na casa de Deus, né? Que consigam, né? Não, esse sentimento também é para as mães, né? Porque eu chamo aqui os pais, né? Que Deus possa te abençoar, pai. Que Deus possa entender, abra a sua mente, né? Mas não seja permissivo, né? Coloque regras, mas não seja ditatorial também, né? Deus vai te abençoar, glória a Deus. Deus vai te abençoar. Vamos ler suas boa conclusão, suas ponderações. Vamos orar. E ora por nós também, pelos irmãos que estarão nos assistindo. Amém. Então vamos concluir a nossa lição, uma lição maravilhosa, né? Então, para você, professor, né? Aproveite ao máximo esse tempo aí, como já foi falado aqui, não fazer apontamentos, né, em sala de aula, mas trazer a palavra de Deus com exemplos e enriquecendo a você mesmo e também a sua classe, né? O líder que tem consciência que o seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor, né? Então, com essa conclusão, nós vamos orar a Deus e pedir graça de Deus para que nós venha ter sabedoria de Deus para cuidar, para instruir os nossos filhos. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, por esta lição maravilhosa, na qual nós vamos estar estudando em sala de aula, Jesus. Abençoa cada professor que vai ministrar essa lição, a cada pastor, Jesus, a cada igreja. Deus maravilhoso, nos ajuda, nos dá sabedoria, Pai, para que nós não venhamos fazer, Senhor Deus, olhando para as outras famílias, os erros, as consequências, mas que nós venha fazer uma autorreflexão da nossa casa, de como nós estamos e o que nós precisamos melhorar para que nós venha servir a Ti, Senhor Deus, para que nós venha ter uma família unida, para um dia chegar unidos lá no céu, Senhor Deus, que nós possamos a cada dia zelar pela Sua obra, pela Sua família, que nós possamos ter esse equilíbrio que vem de Ti, vem da Tua palavra, Jesus. Te louvamos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, né? Óbvio, né? Só existe porque vocês estão, né, nos assistindo. Peço que você se inscreva no nosso canal, não esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo. Deixa Deus te usar. Foi bênção para você, seja bênção para alguém também. Que Deus abençoe e até a próxima EBD em Dia.